Filosofia e linguagem. Os sofistas, Sócrates, Aristóteles e Platão. Os gregos e a linguagem. Os gregos eles afirmavam que o ser humano é um ser de linguagem e mostravam os vínculos da linguagem com o pensamento e com a racionalidade. Em vários diálogos de Platão, vemos essa discussão com os sofistas, que ensinavam retórica, a arte de usar a palavra para convencer os jovens de Atenas. A intenção do ensino de retórica pelos sofistas. O objetivo dos sofistas era ensinar aos jovens atenienses a arte da oratória, para que eles se tornassem capazes de persuadir os demais cidadãos atenienses nas assembleias, onde eles discutiam e decidiam politicamente os rumos da cidade. Platão e suas críticas aos sofistas. Platão afirmava que a palavra é um fármakon, um medicamento em grego, que pode tanto agir como um remédio ou como um veneno, dependendo da forma como é usada. Portanto, a palavra não seria boa em si mesma, não teria um valor definido, um valor positivo. Ela ia depender sempre da forma como era aplicada. Nessa crítica aos sofistas, Platão dizia que o bom uso da palavra só ocorre quando ela faz com que o pensamento se exercite em direção ao conhecimento verdadeiro. A dialética para Platão. Para Platão, o processo pela qual a alma se aproxima cada vez mais das ideias, da verdade, é através do diálogo entre as pessoas. Daí surgiu o método dialético de Platão. Para ele, os sofistas não se preocupavam com a busca da verdade, com a busca do conhecimento através da linguagem. Para ele, muitas vezes, a linguagem era apenas uma ferramenta utilizada pelos sofistas para persuadir, manipular e enganar os jovens nas discussões que eram feitas nas assembleias, onde se tomavam as principais decisões políticas para a cidade de Atenas. Já que nas assembleias a discussão pública sempre era vencida por quem conseguisse envolver aqueles que ignoravam os assuntos tratados. Aristóteles e sua crítica aos sofistas. Aristóteles concordava com a crítica de Platão aos sofistas, mas não concordava totalmente com a visão platônica sobre o uso da palavra e da linguagem. Para ele, as ideias de Platão geravam um novo problema, uma vez que Platão fazia uma diferenciação entre o mundo sensível, o mundo dos fenômenos, o mundo das coisas, o mundo real, que é captado por nós pelos nossos sentidos, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo da imaginação, o mundo da abstração. Segundo Aristóteles, quando Platão faz essa diferenciação entre mundo sensível, mundo captado pelos nossos sentidos, mundo real, e mundo inteligível, o mundo da abstração e das ideias, isso gera uma duplicidade da realidade. Para a gente entender melhor, vamos ver aqui como que Aristóteles aborda essa questão, Então assim, o que é o mundo inteligível? Segundo Platão, o mundo inteligível é o mundo ideal, é o mundo das ideias, que só pode ser alcançado por meio do esforço intelectual. Segundo Platão, esse é o mundo real, eterno, no qual não há mudança, as coisas são estáveis. Já o outro mundo, o mundo sensível, é o nosso, é o mundo que pode ser facilmente conhecido pelos nossos sentidos. E aqui no mundo sensível, as coisas são imperfeitas, elas têm data para terminar. Portanto, segundo Platão, o mundo sensível corresponde a uma realidade perfeita, pois tudo o que há nele foi copiado do mundo das ideias. E, portanto, eles têm um prazo, eles são finitos, eles são imperfeitos. Portanto, para Platão, a variabilidade e a multiplicidade do mundo sensível não permite que possamos obter o verdadeiro conhecimento sobre as coisas que existem aqui no mundo real, no mundo dos homens, no mundo dos sentidos. Portanto, esse mundo seria apenas um meio para elevarmos o nosso intelecto em direção ao conhecimento verdadeiro das ideias perfeitas que existem no mundo inteligível. Assim, de acordo com Platão, as palavras que utilizamos para nomear as coisas na nossa linguagem também constituiriam um problema para o conhecimento, porque é uma representação de uma coisa que não equivale à mesma coisa. Ou seja, para Platão, a palavra não necessariamente representa o objeto que ela nomeia. A questão de Aristóteles era: como construir um conhecimento rigoroso que se baseie não no mundo das ideias, como quer Platão, como sugere Platão, mas que se baseie no mundo sensível, no mundo aqui captado pelos nossos sentidos, aquele com o qual nos defrontamos todos os dias? Como conhecer a verdade sobre as coisas
com as quais nos relacionamos? Está aí um grande questionamento levantado por Aristóteles em relação ao entendimento de Platão sobre o mundo sensível e o mundo inteligível. Aristóteles é a estrutura da linguagem, as regras de construção do discurso. Aristóteles vai ser um dos primeiros, ou o primeiro, pensador, a tentar mostrar a importância da estrutura da linguagem, e não apenas da palavra, como se preocupava Platão. Para ele, embora as palavras fossem convenções, uma palavra representa um objeto. Automaticamente, como dizia Platão, nem sempre essa palavra ela dá conta de conceituar o objeto como ele realmente é. Mas para Aristóteles, a problemática da linguagem vai além disso. Existe, além da palavra, uma estrutura de linguagem que é constituída por uma série de regras de uso que permite a construção de um discurso verdadeiro para além da relatividade das palavras. Assim, elaborando asserções a respeito das coisas e analisando se elas são verdadeiras ou falsas, Aristóteles acreditava que era sim possível, adquirir conhecimento sobre o mundo físico através da linguagem. Farmakon e arganon. Ele afirmava que a palavra é como farmakon, nos dois sentidos como Platão. Pode ser remédio e pode ser veneno. Depende da forma como a pessoa que fala coloca as palavras. Mas ela é também organon, isto é, ela é também instrumento do pensamento. Ela materializa o pensamento. Então, ao procurar estabelecer as regras do discurso correto, Aristóteles definiu as regras do pensamento correto, criando um campo que depois seria conhecido como lógica. Só para a gente entender um pouquinho como que funciona essa lógica de Aristóteles. Para Aristóteles, a lógica não é ciência, é sim um instrumento, organon, para o correto pensar. E o objeto da lógica é o silogismo. O silogismo nada mais é do que um argumento constituído de proposições das quais nós podemos inferir, deduzir, chegar a uma conclusão. Assim, não se trata de conferir valor de verdade ou de falsidade às proposições, às frases, às premissas dadas, nem à conclusão, mas apenas observar a forma como aquele pensamento foi constituído. Por exemplo, se uma afirmação diz que A é B e C é A, logo nós podemos deduzir que B é C. Portanto, há aqui, na lógica aristotélica, um caminho que é a lógica, através do silogismo, de analisar se há ou não coerência no argumento dado, no argumento feito. Para concluir, segundo Aristóteles, é o fato de sermos seres de linguagem, portadores da palavra, que nos diferenciamos dos outros animais, porque pela palavra nós nos comunicamos, pois conseguimos comunicar o que pensamos. Assim, por meio da palavra, nós compartilhamos a vida em coletivo, vivemos em comunidade com outros seres humanos e, portanto, articulamos essa convivência e nos tornamos seres políticos. Revisão: Platão e a palavra do Farmakon, os sofistas e a retórica enganadora e manipuladora, o mundo sensível, o mundo real, o mundo inteligível, o mundo das ideias, Aristóteles e a análise da estrutura da linguagem, palavras, regras e discursos, Aristóteles e a lógica, e Aristóteles e a linguagem nos tornando humanos e políticos.